Versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim o texto: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Bendito Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos pelo texto que temos, porém pedimos ao Senhor que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações na proporção em que estivermos expondo esse texto. Dá-nos da tua graça, derrama sobre nós o teu poder, a unção vinda apenas do teu santo e glorioso Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estavam aqui na quarta-feira passada, perceberam que nós estivemos falando sobre o dever que o cristão tem enquanto esse está caminhando para a glória. Naquele texto, nos versículos anteriores, nós aprendemos que o apóstolo Pedro ensina que todo cristão deve pautar a sua vida pela humildade. Isso está no versículo 5, quando o texto diz: sejam todos humildes, uns para com os outros. Pedro também disse que todo cristão deve ter sua vida marcada pela submissão a Deus. Além de ser humilde, uns para com os outros, e humildade traz a ideia de servir, trabalhar em prol da comunidade, esforçar-se para ver o crescimento do outro e não apenas de si mesmo. O cristão também tem o dever de viver sua vida debaixo de submissão a Deus. Tudo que ele for fazer tem que ser marcado pelaquilo que Deus diz, e não por sua própria vontade, fazendo os seus próprios desejos. Isso é o dever do cristão. O versículo 7 também nos diz que os cristãos devem se livrar de todo tipo de ansiedade, já que agora esses cristãos são filhos de Deus. A ansiedade não deve fazer parte de suas vidas, porque a ansiedade, a raiz de toda a ansiedade é a incredulidade. Quem vive ansioso, vive na incredulidade, na descrença de ter Deus como provedor do amanhã. Logo, todo cristão deve lançar as suas ansiedades, jogar ela para fora do seu coração. São esses três deveres que o apóstolo Pedro ensinou a esses crentes. Agora, a partir do versículo 8, nosso apóstolo Pedro abre os nossos olhos para nós enxergarmos aquilo que normalmente nós chamamos de batalha espiritual. A vida não é feita apenas de viver humilde, nem apenas de submissão a Deus, nem lançar sobre os pés do Senhor as nossas ansiedades. Depois de tudo isso, nós temos que abrir os nossos olhos para a realidade de que existe um ser, existe alguém que, além da ansiedade que nos atribula, além do egoísmo que nos leva para distante de Deus, e da insubmissão que nos leva para distante do Senhor, há alguém também que nós devemos ter o bastante cuidado para com esse indivíduo. O apóstolo Pedro aqui vai tentar abrir os olhos de todos os cristãos para a identidade deste inimigo. Veja o que diz o versículo 5, aliás, o capítulo 5, versículo 8.
Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para essa frase: o diabo, o inimigo de vocês. O que Pedro está fazendo aqui é colocando uma certa identidade a este ser. O diabo, meus irmãos, não é um ser lendário, não é uma figura que foi criada pela mente humana. É óbvio que os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, inevitavelmente também não acreditam no diabo. Tudo que é espiritual, eles irão dizer que, de alguma forma, os seres humanos, tendo os seus temores e não sabendo lidar com eles, os seres humanos criam figuras espirituais para explicar aquilo que acontece dentro de si, que eles não têm nenhuma noção do que é. Então eles vão chamar Deus e vão chamar alguma coisa de diabo. Isso aqui o mundo, os ateus podem dizer. Só que a Bíblia, ela é bem clara e bem taxativa quanto à realidade desse indivíduo. Não é um ser criado pela mente humana. Não é um mito. Não é uma lenda. Não é a história do Saci Pererê, nem do boi bumbá, nem do curupira, ou seja lá do que for. Não é isso. Nem história de lobisomem. Não é lenda. Esse indivíduo é uma pessoa. Ele existe. Ele é real. E nesse texto, o próprio apóstolo Pedro o identifica como inimigo. Inimigo. E quando você vai vasculhar as Sagradas Escrituras, você vai encontrar outros termos que os autores sacros utilizam para identificar este ser. Os autores vão chamá-lo de anjo caído, vão chamá-lo de maligno, de assassino, vão chamá-lo de destruidor. Outro texto vai chamá-lo de antiga serpente. Lá em Apocalipse ele é chamado de o grande dragão vermelho. E até aqui nesse texto, Pedro, posteriormente, vai chamá-lo de o leão que ruge. Mas nesse dado momento, primariamente, a identificação que Pedro dá a este ser é que ele é alguém que se opõe. Inimigo não é amigo. Inimigo é aquele que se opõe a outro. Então nós temos aqui a identidade real deste ser. Ele se opõe, mas se opõe a quê? Se opõe a quê? Ele se opõe simplesmente a nós? Não, irmãos, essa não é a realidade. O diabo não se opõe aos ímpios. Não há oposição do diabo aos ímpios. O diabo se opõe aos cristãos, porque os cristãos um dia se puseram ao lado do rei, chamado Rei Jesus. Os cristãos é aqueles que foram tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho de Deus. Ao serem introduzidos neste reino, o diabo é aquele que se opõe a este reino, se opõe ao Redentor, se opõe a tudo que vem de Deus. Logo, se nós somos de Deus, de quebra nós temos um opositor. De quebra nós temos um inimigo, alguém que se opõe a tudo que vem de Deus nas nossas vidas. Então isso tem que estar bem claro nas nossas mentes, e nós não devemos esquecer disso. A gente não deve viver em fantasia, achando que essa figura não é uma figura real. Isso é um erro. Isso é um equívoco. E infelizmente, na aplicação que a gente fazemos esta noite, existem dois equívocos dentro da igreja evangélica, dentro do cristianismo como um todo. Dois equívocos. O primeiro equívoco é que as pessoas gostam de subestimar o diabo. Vocês já viram dentro da igreja evangélica as pessoas subestimando o diabo? Chamando ele de é um cachorro que late e não morte. O diabo, a mesa dele tem 3 pernas. Aí começa a caçoar dessa figura. Esses indivíduos, meus irmãos, acham que o diabo é uma formiguinha. Uma formiguinha.
Não, não é. O diabo não é essa formiguinha. Abra comigo em Judas, por favor. Judas. Judas. Judas, versículo 9. Qual capítulo, pastor? Não tem capítulo. Judas, versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, olha aqui a figura aqui, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Contra quem? Olha, quem é o arcanjo Miguel? Se você for vasculhar na literatura do Antigo Testamento, você vai perceber que essa figura, o arcanjo Miguel, é como se ele fosse um certo tipo de... Vamos imaginar aqui, irmãos, é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Vamos imaginar que ele fosse como o indivíduo que cuida dos exércitos do Senhor. É como se ele fosse o general, né? Desceu Miguel, desceu Gabriel, né? Como se ele fosse o anjo guerreiro. Vamos imaginar dessa forma, tá bom? Só um exemplo. Se Deus precisasse enviar alguém para entregar uma mensagem, enviaria quem? Meu irmão? Se Deus quisesse que um anjo entregasse a mensagem, enviaria quem? Gabriel. Lembra lá? O Gabriel normalmente aqui trazia as mensagens. Se Deus quisesse enviar alguém para ganhar uma guerra, eu estou aqui conjecturando com vocês, tá bom? Imaginando isso aqui. Se Deus quisesse enviar alguém para ganhar uma guerra, ele enviaria quem? Esse indivíduo aqui. É o cara. Ele é o cara. Sem mais, sem menos, de repente aparece no texto uma história que no Antigo Testamento não existe. No Antigo Testamento só diz que Moisés subiu no monte e lá morreu. Mas aqui no Novo Testamento, em Judas, nós estamos diante de um texto onde parece que há uma disputa. Que disputa? O diabo, ele está disputando com esse anjo, com esse arcanjo, a respeito do corpo de Moisés. Eu não quero entrar aqui na exegese do texto, eu só quero dizer para vocês que há uma disputa, há um debate aqui entre o diabo e o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, que é o suprassumo dos anjos guerreiros do céu, agora nesse momento, na disputa contra o diabo, o texto diz que ele não ousou fazer qualquer tipo de injúria contra esta figura. Tal é a representação do diabo. Não é pouca coisa não. Ele não é pouca coisa não. O diabo não é pouca coisa. O diabo é muita coisa. O texto diz que a única forma do arcanjo Miguel vencer a disputa com Satanás foi dizendo: o Senhor te repreenda. Pronto. Veja que o arcanjo não foi no seu nome, nem na sua força. A ideia é, o arcanjo Miguel usou a representação que vinha de Deus, do Senhor. Assim ele venceu a disputa contra esse indivíduo. Logo a gente vê aqui que não é pouca coisa não. Então os indivíduos que chamam Satanás de formiguinha, de cachorro banguelo, que fica dizendo que ele está debaixo do meu pé, eu piso dele, faço com ele o que eu quiser, você está viajando na maionese. Não é assim não. Então existe infelizmente esse extremo. E do outro lado tem o outro extremo, que é de pessoas que superestimam o diabo. Se por um lado tem pessoas que subestimam, não é nada não, ele não é nada. Por outro lado tem aquelas figuras que superestimam o diabo. Neste caso, meus irmãos, há igrejas que falam mais do diabo do que do próprio. Você já entrou numa igreja assim? Parece que o culto todo é feito em torno da figura do diabo. Tudo é aquilo. Parece um terreiro de macumba. Parece um terreiro de macumba. É os extremos.
De um lado, alguém que subestima, de um outro lado, alguém que superestima esta figura, achando que parece que tudo é o diabo. Andou de cabeça, é o diabo. Está repreendido, Satanás. Topou, Satanás fez eu topar. Tudo é o diabo, meu Deus do céu. Está faltando comida, é o diabo. Faltando arroz, é o diabo. Tudo é o diabo. Não é assim não. As coisas não devem ser processadas desse jeito. Nós nem devemos temer a esse indivíduo, como se esse indivíduo fosse Deus, achando que ele está envolvido em tudo da nossa vida, mas também nós não devemos negligenciá-lo, como se ele fosse um cachorrinho. O texto diz que ele se opõe a nós. Só para isso você já tem que ficar com os olhos abertos. Quem é o diabo? É um opositor. Então, toda a minha vida, ela é vivida com base em Deus fazer a sua vontade em mim. Logo, se a minha vida é vivida tendo Deus fazendo sua vontade em mim, Satanás vai se opor a toda essa vontade de Deus na minha vida. Essa é a ideia que você tem que colocar na sua mente. A identidade apresentada por Pedro nesse texto é: quem é o diabo? Um opositor, um inimigo. Bom, tendo aqui se despertado e aberto os nossos olhos para entendermos quem é essa figura, nós precisamos entender quais são as estratégias que ele utiliza nessa oposição, nesse trabalho que ele tem em se opor à vontade de Deus na nossa vida. Quais são as estratégias que ele utiliza? Eu não estou inventando coisa, viu, irmãos? Eu não sou Daniel Mastral aqui não, mas eu vou utilizar o texto para mostrar para vocês as estratégias que o diabo tem no seu trabalho de oposição da vontade de Deus na nossa vida. Vejamos o que o texto diz. No versículo 8, eu vou dividir o versículo 8. Sabe em quantas partes, irmãos? Deixa eu ver. Em umas 7 partes. Aguente aí, tá bom, irmãos? Versículo 8, parte D. Deixa eu ver. Eu vou ler todo o texto e vou dizer para vocês o que é parte D. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como? Essa é a parte D, tá bom? Anda ao redor como um leão. Então eu vou aqui fazer o que eu faço normalmente aqui no meu sermão. O diabo, aí eu vou tirar. Inimigo. O diabo anda ao vosso redor. Se você ler aqui o meu sermonário aqui, é assim que eu faço, quando eu quero cortar umas partezinhas aqui. Então, o diabo, no seu trabalho de oposição à vontade de Deus na nossa vida, ele anda à espreita. Essa é a ideia. A ideia do texto aqui, irmãos, é deixar claro que o diabo, como grande astuto que é, vive buscando um melhor momento para atacar aqueles que andam desapercebidos. Vejam isso. Ele tem grande arsenal. O diabo tem força, poder, capacidade para derrubar aqueles que estão em pé. Entretanto, ele não é como alguém negligente. O texto apresenta esse indivíduo como um leão que fica à espreita. Vocês já assistiram Discovery Channel? Discovery Channel? Animal, aqueles programas de animal. Como é que chama aqueles programas de animal? Vocês assistiram como é que o leão, ele vai espreitando e ele vai bem na maciota, bem devagarinho, espreitando a sua presa, esperando o melhor momento. Ele pode ser afoito, correr atrás da sua presa, mas ele não faz. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele espera o melhor momento de dar o bote certeiro. Espreitando, andando ao redor. Veja o que Pedro diz para nós a respeito dessa figura, irmão. Qual é a estratégia dele? É de alguém que não é inoportuno. É de alguém que espera pacientemente pela oportunidade para então dar
o seu devido bote. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 5. Não há, aliás, capítulo 6. Não há como falar dessa figura aqui, né? Sem ler Efésios. É só esse texto, viu, irmão? Não vou ler outros textos, não. Só esse texto, tá bom? Efésios, por favor. Capítulo 6, versículo 11. Olha só. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as... Vamos lá, irmão. Contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? Eu me lembro, no interior, quando a gente queria pegar preá, aí a gente ficava procurando a vareja. Vareja? Vareja, né? A veredazinha do preá. Bem pequenininha, eles costumam andar no mesmo lugar. E aí o que a gente fazia? Na mesma veredazinha, colocava uma ciladazinha para ele. Ele entrava, quando caía, outro dia a gente ia lá, pegava o preazinho, matava, comia. Cilada é algo preparado para, de forma certeira, pegar alguém. Alguém de forma negligente, sem estar alerta, andando como se as coisas estivessem absolutamente normais, acabam caindo numa cilada. Essa figura, esse ser, de forma estratégica, ele está ao redor, sempre paciente, sempre procurando o melhor momento, armando as melhores ciladas, para que então os desapercebidos possam cair em suas artimanhas e presas. Essa figura é uma figura estratégica. Outra coisa que ele faz, ele é um ser intimidador. Vejam o que diz ainda o versículo 8 do capítulo 5. Estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Pedro aqui, ele é claro em identificar o diabo como um leão, que de forma inteligente, o que normalmente um leão faz? Olha, assistindo a mesma forma de Discovery Channel lá dos canais, você percebe que o leão vê uma manada ou qualquer tipo de cheio de animais. O que ele faz? Ele ruge. Por que ele ruge? Porque ele quer pegar apenas uma. Ele quer pegar apenas uma. Ele não quer pegar toda a manada. Ele quer pegar apenas uma. Então ele ruge. No momento em que ele ruge, o que acontece com os animais? Eles ficam amedrontados. Vocês já viram isso? Eles ficam amedrontados. E ao ficarem amedrontados, eles saem correndo dispersos para tudo quanto é de lugar. Aí fica disperso, sozinho. E o que o leão faz? E Pedro aqui, meu irmão, só podia ser mesmo o Espírito Santo para estar usando esse cara. Vejam como o apóstolo Pedro fala a respeito desta figura, que não apenas anda à espreita, mas de forma estratégica, ele ruge, ele amedronta, fazendo com que suas presas fiquem espantadas e corram de forma desordenada, para então ele pegar apenas uma delas. Isso é o que o leão faz. E o que o diabo faz? Bom, irmãos, assim é Satanás. Assim é o diabo, o inimigo das nossas almas, que tem rugido diversas vezes dentro do nosso redil, fazendo com que as ovelhas do Senhor fiquem amedrontadas e acabam, se diz, escute isso aqui por favor, em nome de... Isso aqui é muito importante,
Se você não abrir seus ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo, você possivelmente será uma presa fácil para ele. O que ele faz? Ruge. E o rugido dele é de diversas formas. Mas o fato é que a intenção do seu rugido é dispersar, fazer com que uma das ovelhas fiquem sozinha. Ficando sozinha, a probabilidade da ovelha continuar viva é mínima, mínima. E o que a gente vê, irmãos, hoje em dia? Quantos rugidos têm acontecido dentro da nossa igreja? As pessoas achando que elas podem ser crentes sozinhas. Às vezes eu fico, meu Deus, será que essa pessoa não tem cuca? Não pensa? Não raciocina? Ora, meus irmãos, se Satanás, o inimigo das nossas almas, é alguém forte o suficiente para causar transtorno quando a igreja está junto, você imagina o que será de uma ovelha sozinha, caminhando sozinha, se encontrando com um leão. A possibilidade de você continuar vivo é mínima. Mínima. Cuidado, com muito cuidado, quando você começa a ouvir nos seus ouvidos frases, ditos, vontade de ficar sozinho. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quem anda só será engolido pelo leão. Quem vive sozinho e não vive no redil das ovelhas, junto com as outras ovelhas do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, a possibilidade de você ser devorado por Satanás é absolutamente grande. E Pedro está exortando os seus ouvintes a tomarem cuidado com isso. Não façam isso. Não fiquem sozinhos. Não se dispersem, se juntem. Se juntem, não deixem que as coisas da vida acabem levando vocês a se preocuparem com as coisas de vocês, a tal ponto de que congregar-se se tornou pesaroso. É melhor ficar sozinho. Hoje em dia, graças a Deus a nossa igreja não teve isso, mas eu tenho notícia de que muitas igrejas hoje estão sofrendo pós-pandemia. Eu vou chamar pós-pandemia, porque os crentes tudo deixaram de ir para a igreja. Depois que a pandemia se acabou e os crentes começaram a se reunir, ninguém quis mais ir para a igreja. Aprenderam uma coisa. Aprenderam o quê? Eu posso agora cultuar a Deus em casa. Oh, coisa boa. Pode, irmãos? Você pode fazer um culto congregacional na sua casa? Claro que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Existem regras, mecanismos. Existem princípios em que o culto congregacional é feito, onde você não pode fazê-lo sozinho na sua casa. Não pode. Cuidado com isso. Quando a vontade de ficar sozinho estiver sendo forte em seu coração, lembre-se do que eu estou acabando de dizer. O que está acontecendo é que você está ouvindo rugido. Rugido. Cuidado, irmãos. Meu irmão, em nome de Jesus, meus irmãos, eu amo o suficiente vocês para dizer, cuidado, agrupem-se, juntem-se, porque é no ajuntamento que nós fortaleceremos uns aos outros, protegeremos uns aos outros. Eu sei que o ajuntamento causa discórdia, porque todos nós somos pecadores, mas vale o perigo, é melhor haver a discórdia, porque nos ajuntamos e é inevitável que haja isso, porque nós somos pecadores, do que ser engolido pelo leão. Uma hora ou outra o irmão vai dizer, tu é feio, e eu vou ficar triste, porque ele disse que eu sou feio. Oh meu Deus, esse irmão disse que eu sou feio, eu olhei para ele, não me deu a paz do Senhor. A gente fica triste, vai haver isso, mas é melhor haver isso do que ser engolido pelo leão. Cuidado, ele anda. Pastor, o senhor não tem medo do diabo? Não, tenho não. E eu sei que ele está direto. Pastor, o diabo está onde? Só o que eu digo é, perto de mim. Não, pastor, cruz credo, perto de mim. É o local onde ele está. Saiba disso, irmão. O local do diabo, o lugar do diabo é perto de você. Sempre armando sua cilada
para que você possa ficar intimidado, disperso, e então ele, e abocanhar. Pedro diz também, meus irmãos, que a estratégia desse indivíduo não é apenas ficar à espreita, nem intimidar, mas ele tem um objetivo. O objetivo dele é devorar. Olha o que diz o versículo 8: rugindo e procurando a quem possa devorar. É muito difícil uma presa escapar do leão quando esta está isolada. O ataque do leão, meus irmãos, acaba sendo violento e absolutamente fatal. Muitas pessoas, oh meu Deus, eu tenho basicamente 35 anos de fé, e quando eu olho para trás, o que eu vejo é um rastro de destruição. Eu levanto meus olhos para o céu, minhas mãos para o céu, e agradeço, porque até aqui Ele tem me sustentado. Mas quantas pessoas ficaram para trás? Quantas foram abocanhadas? Quantas foram destruídas? Pessoas, meu Deus, que estavam na igreja, e nós dizíamos: oh, que bênção a vida dessa pessoa, que bênção para a igreja. Onde eles estão agora? Onde estão? Lá no mundo. Foram abocanhados, foram destruídos. Vocês não têm medo disso? Uma das piores coisas que eu tenho medo, meus irmãos, e quando eu dobro os meus joelhos, eu digo: Senhor, não deixa eu fraquejar, não deixa eu fracassar, porque eu sei que lá no mundo eu não vou ser boa coisa não, irmãos. Se aqui eu trabalho em prol do rei, o que vocês acham que eu vou fazer lá no mundo? Ser neutro, nem para o rei, nem para o diabo. Vocês acham que eu vou ser isso? Ou não? Cuidado para não ser devorado por ele. Desta mesma forma, o diabo, ele não está brincando de ser predador. Tem gente brincando de ser crente, acha que vir à igreja é alguma coisa, acha que dar suas ofertas é alguma coisa, brincando, sem exercitar as disciplinas espirituais, sem tomar cuidado com o seu devocional, negligenciando o que não poderia ser negligenciado. Isso é brincar de ser crente, achando que pode continuar assim. Não pode, irmão, não pode. Eu fico pensando como é que um crente consegue viver tanto tempo sem a leitura bíblica, sem a oração, sem o seu devocional diário, sem se congregar, sem tomar a... Meu Deus, eu fico pensando como é que alguém pode viver dessa forma. Isso é brincar de ser crente. Escute, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Essa frase eu já ouvi há muito tempo, então é minha. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é devorador mesmo. Não negligencie. Saia daqui esta noite. Se eu conseguir fazer com que você saia daqui dessa noite pensando nisso, pelo menos com medo, ai, o diabo está perto de mim, pelo menos se você sair com medo disso, para mim estou satisfeito. Cuidado, porque ele vai fazer 3 coisas. Aliás, ele faz 3 coisas. Ele fica ao seu redor, espreitando, procurando um momento, uma hora certa. Se não consegue, ele ruge, intimida, grita alto. Você ouve, aquela filme da novela lá, né, que fica só... Você ouve, aí de repente está na igreja aí, olha para o irmão, aí não gostou da cara do irmão. Como mais para a igreja não, aquele irmão não. Isso é o rugido do diabo, irmão. Cuidado não com o rugido do diabo, não. Teus ouvidos. Tome cuidado com isso. Porque afinal de tudo isso é ser devorado por diabo. Amém? Já aprendi que o diabo é uma pessoa real, que eu não devo subestimá-lo nem superestimá-lo. Já aprendi que na sua oposição contra tudo que é de Deus, e logo eu sou de Deus, ele se oporá a mim. Nessa sua oposição, ele vai se espreitar ao meu redor, procurando um momento para fazer alguma coisa. Muitas vezes ele vai rugir, tentando me intimidar, para que eu saia do meio das ovelhas. E se eu fizer isso, ele vai devorar. Já aprendi. Mas agora, como nós podemos vencê-lo? É fazendo um mapeamento astral. Como a gente pode vencê-lo? Não tem muito segredo não, irmãos. O segredo aqui é o seguinte:
Vejam como é que a gente pode vencer o diabo. Versículo de número 8. Estejam. Vamos lá, irmãos. Versículo de número 8. Estejam alertas. A palavra grega aqui, nepsat, traduzida aqui por estejam alerta, em algumas bíblias tem sóbrio, não tem sóbrio aí? Alguma tem sóbrio? Tem? A tua tem sóbrio, Evandro? Tem não? Acho que algumas aí tem sóbrio. A palavra grega aqui significa ter domínio próprio. A palavra sóbrio ou estar alerta aqui é a ideia de não ter a mente entorpecida, certo? Tipo, quando alguém se embriaga, quando alguém fica completamente embriagado, o que acontece com a mente dele? A mente fica entorpecida. Ele deixa de ter domínio sobre as suas próprias ações. Um dia desse eu estava conversando com meu irmão, aí ele fez totalmente embriagado, aí chegou em casa, fez um bocado de coisa, contou, que disse assim, o que foi? A gente foi contar o que ele tinha feito, ele disse, não me lembro de ter feito isso. O álcool entorpece a mente, fazendo com que o indivíduo perca o domínio de si mesmo. A ideia aqui é que a forma ou a maneira como nós podemos vencer o diabo é fazendo de tudo para que a nossa mente não fique entorpecida, anestesiada. Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai nos ensinar o seguinte, Colossenses 3 e 1, por favor, abra lá, Colossenses 3 e 1. Olha o que aqui diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas. Olha o conselho, o mandamento que Paulo dá aqui. A forma, o modo como nós lidamos com o diabo é mantendo a nossa mente presa ao, vamos lá, irmão, presa ao, irmão, me ajude aí. A maneira como nós vencemos o diabo é mantendo a nossa mente presa ao céu. Se a gente colocar a nossa mente na terra, tudo que há na terra vai entorpecer a nossa mente. Entorpecendo a nossa mente, nós perdemos o sentido aguçado do céu e logo nos tornamos presas fácil para o diabo. É simples, irmão. A coisa é completamente simples. Nossa mente tem que estar completamente inundada com o céu. O céu, ficar pensando no céu direto é bom. Pastor, ficar pensando no céu direto é bom? É bom, irmão. Se você não ficar voando nas nuvens e trabalhando como normal, pense. O cristão, ele tem os pés na terra e a mente no céu. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo em nós. Se nós temos a mente de Cristo em nós, nossa mente está no céu, irmãos. Em tudo que é o céu, em tudo que representa o céu, em tudo que é o porvir. O que nos faz mover, o que nos faz viver é a eternidade, não é o aqui e agora. Não é as coisas do presente, não é as coisas dessa terra. Nós não podemos ser entorpecidos pela essa terra. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, nós não podemos ficar ligados às coisas materiais desta terra. Não busquem as coisas daqui, não saiam procurando as coisas daqui. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Não fiquem se perguntando o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Não fiquem atrelados nessas coisas, porque se vocês ficarem atrelados nessas coisas, a mente de vocês vão ficar entorpecida e vocês não vão conseguir vencer o diabo. A fórmula é simples, irmão. Não fique entorpecido. Não fique entorpecido. Os indivíduos que querem vencer o diabo jamais devem deixar que suas mentes sejam entorpecidas pelos entretenimentos desta vida. Olhe, se entreter é bom, irmão, sim ou não? Claro, se entreter é bom.
Mas tome cuidado quando o entretenimento está entorpecendo você, de tal forma que você não consegue raciocinar nas questões últimas da vida. Tome cuidado com isso, porque certamente sua mente será presa fácil. Sabe, Salomão disse de tudo que se deve guardar, eu vou guardar o meu coração, porque dele se processam as saídas da vida. Mente, coração é mente. Tudo que se deve guardar. A primeira coisa que você deve guardar é sua mente. Sua mente. Não deixe que sua mente seja entorpecida. Entorpeceu sua mente? Se tornou algo fácil. Segunda coisa que você deve fazer para vencer o diabo: seja vigilante. Parece fácil, né, irmãos? Olha a continuação do texto. Estejam alerta e vigie. Parece que alertas e vigiar é a mesma coisa, mas não é não. Eu acho que aqui, a minha NVI, que eu já encontrei uma NVI diferente. A palavra certa, a melhor palavra para a alerta aqui, para significar nepsite, era sóbrio. Então quem tem uma Bíblia aí, que tem estejam sóbrios, permaneçam sóbrios, é a melhor palavra. Porque alertas e vigiar parece ser a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. O que Pedro está dizendo aqui é: primeiro, não deixe que sua mente seja entorpecida. Encha sua mente de tudo que é do céu, de tudo que é de Deus. Segunda coisa, para vencer o diabo, fique vigilante. O que Pedro quer com isso, irmão? Essa palavra vigilante indica a atitude de esperar de olhos abertos. Eu me lembro, eu trabalhava na portaria, e vez por outra, o vigia da noite faltava. Aí a síndica chamava um porteiro que me substituía, e eu ia ficar de vigilante, para ganhar mais dinheiro, né? Aí ia ficar de vigilante. Eu tinha muito medo daquilo, irmãos. Quando eu me todo no escuro, eu tinha medo daquilo. Aí eu andava para um lado, andava para outro, os olhos abertos. O local que era mais propício a pulos de indivíduo era o local que eu ficava de olhos mais abertos. É a mesma ideia. A ideia aqui é essa, irmãos. Ser vigilante indica ficar esperando de olhos abertos, acompanhando o que se passa e sempre prescrutando o horizonte, na expectativa da chegada do inimigo. O inimigo nem chegou, mas eu já estou esperando ele. Essa é a ideia aqui. Na luta contra o diabo, nós não temos... remediar, remediar, irmãos. Nós temos que, antes que a doença chegue, a gente tem que fazer o quê? Como é que é a palavra? Prevenir, Porque tem gente que só trata da doença quando ela chega. Esse é o nosso problema. Na luta contra o diabo, nós temos que ser prevenidos. Prevenidos. Alertas, é o lema do escoteiro. Sempre alerta. Mesmo que não haja inimigo, ainda assim eu vou ficar com os meus olhos bem atentos, porque se porventura ele aparecer, eu estou preparado para lidar com ele. Essa é a ideia aqui do texto, irmãos. Se você não tem esse hábito, vive entorpecido, vive atrás dos bens materiais, vive atrás do vil metal, vive atrás das coisas dessa terra, vive com a cabeça aqui na terra, vive de forma negligente, sem pensar nas coisas do céu, você é simplesmente um dorminhoco espiritual. Aliás, eu acho que você já foi abocanhado. Mas pastor, estou na igreja, e o que tem? Tem gente abocanhada dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de gente abocanhada. Faz tempo que perdeu a fé. Faz tempo. Cuidado, irmãos. Para você vencer o diabo, coloque sua mente nas coisas do céu. Encha sua mente de Bíblia. Encha sua mente de Bíblia. Decore a palavra de Deus. Decore textos e mais textos e mais textos. Decore as promessas de Deus. Faça isso. Porque no momento em que o mundo, o diabo e os inimigos vierem contra você, você utiliza aquilo que você tem na sua mente contra as ciladas do adversário. É a forma que você tem para vencer. Tem gente que não tem nada na mente.
Aí eu vou dizer que tem uma mente vazia, a oficina do diabo. Chega lá, ele trabalha e faz tudo o que quer. Eu fico me perguntando, até quando nós viveremos assim? Até quando nós viveremos assim? Saia daqui esta noite ciente. A única forma de você vencer o diabo é se você não entorpecer sua mente. É se você, mesmo não sendo atacado, ficar com os olhos abertos. Se você não fizer isso, você possivelmente irá morrer. E eu termino dizendo, lá no versículo 9, Pedro dá a última pá de cal. É o último versículo onde ele diz como nós devemos lidar com o diabo. Versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A fórmula da vitória contra o diabo não é outra, senão resistência. Resistência na fé. Você tem duas maneiras de pensar em fé. Fé como subjetiva e fé como objetiva. Fé subjetiva é aquela confiança que nós temos nas coisas. E fé objetiva. E o que é uma fé objetiva? É a crença naquilo que Deus já disse. Eu imagino e creio que fé aqui, firmes na fé, é crença naquilo que Deus já disse. A única forma de nós vencermos o diabo é se nós tivermos uma crença naquilo que Deus diz. Como foi que Jesus venceu o diabo? Lá o diabo tentando Jesus. E o que Jesus utilizou para vencer o diabo? A palavra de Deus. Nesse caso, fé é o conteúdo das doutrinas cristãs. Logo, todo cristão tem que se esforçar. Minha irmã, por favor, essa ladainha de dizer assim, é porque as coisas não entram na minha cabeça. Deixe disso. Deixe disso. Você tem que se esforçar para conhecer o conteúdo da sua fé. O que você crê? O que é que você crê? Do começo ao fim, você tem que chegar na sua casa, colocar uma canetinha, dizer assim, eu creio que Adão é Eva e Eva é Adão. Pronto, coloca lá. Se você crê nisso, aí você vai procurar o texto que de fato pode sair. Eu creio que Jesus não é Deus. Aí você vai, procura na Bíblia para ver se comprova isso aí. Qual é o conteúdo da sua fé? Depois que você conhecer tudo isso, permaneça firme. Se a fé que você tem é baseada na palavra de Deus, permaneça firme. Coloque seus pés nela e jamais se deixe demover delas. Nenhum de nós devemos descuidar de exercer aquilo que a própria Escritura chama de conteúdo da fé. Ou seja, a maneira como podemos vencer o diabo é permanecendo crendo que oração foi algo que Deus disse para nós fazermos. Logo eu faço, permaneço. Que a leitura bíblica foi algo que Deus mandou eu fazer. Logo eu faço. Isso é fé. Isso é permanecer firme na fé. Que manter uma vida de louvor a Deus foi algo que Deus ordenou que eu faça. Então eu faço. Por quê? Porque isso é a regra dele. Isso é fé. Que cultuar a Deus de forma congregacional é algo que ele ordenou. Logo eu permaneço firme nisso. Isso é fé. Fé é isso, irmão. Fé não é, eu tenho tanta fé. Fé não é isso, não. Sua fé tem que estar baseada em alguma coisa. Todas as disciplinas cristãs devem ser praticadas por nós, porque isso é o conteúdo da nossa fé. A única forma de você vencer o diabo é assim, sem negócio de mapeamento, sem negócio de misticismo. 3 coisas. Procure fazer somente essas 3 coisas. Qual? Coloque uma obrigação de, a partir de hoje, encher sua mente de Bíblia, de tudo que é do céu. Segundo, esteja seus olhos sempre abertos, a todo e qualquer momento, como um soldado que está no meio do mato, esperando a empreita do seu inimigo chegar. Fique com seus olhos sempre abertos. Terceiro, creia em tudo que Deus já disse. Se você crê em tudo que Deus já disse, se você ficar vigilante, se você ter sua mente cheia da palavra de Deus, não terá diabo nenhum que vai te vencer. Ele vai chegar todas as vezes. E todas as vezes ele vai
embora. Amém, irmãos? Agora, se você não procurar fazer essas coisas, você é uma gazelazinha que está pulando. Oh, que mato bonito, que mato bom, que céu lindo, céu estrelado, aí come capim, come coisa, corre para lá, corre para cá, vai vivendo assim, vai vivendo. De repente, e aquilo que tanto era para ser, acaba não?